Acho que estão vendo a tela, né? Sim. Sim, tá tudo certinho. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência hepática aguda grave, mais conhecida como hepatite fulminante. Aí, no fundo, a fotinho do nosso hospital e a faculdade na frente, não sei se tiveram oportunidade de ver. É uma arquitetura que é a Faculdade de Medicina, né? Formou a primeira turma ano passado. E é uma estrutura arquitetônica extraordinária. Esse prédio é Se vocês lindo tiverem, demais. quando estiverem por aqui, vale a visita. E lá no fundo, nosso hospital, que tem mais alguns prédios lá para trás. Bom, a nossa aqui é só para mostrar que Ô, Márcio, Oi. rapidinho, aqui está aparecendo para a gente uma tela na frente. Essa reunião está sendo gravada pelo anfitrião ou um participante. Está aparecendo para todo mundo? Para mim, não, porque eu pus para gravar aqui, Fê. Ah, tá, tá. Eu cliquei aqui, eu achei que era na tela da realidade. É, Desculpa. né, na de cada um, é que agora precisa da autorização, né, de cada um Ah, para tá gravar. bom, desculpa. Imagina. Então, aqui nós, nos anos lá de 2010, 2009, 2008, nós éramos responsáveis, o serviço era responsável por aproximadamente 50 a 60% dos casos de hepatite fulminante do estado de São Paulo. Então, a gente acabou montando um centro de referência cuja inauguração aqui foi em outubro de 2008, e o próprio John O'Grady, que é vocês conhecem os critérios de O'Grady, veio aqui participar da inauguração desse centro. Na verdade, não era um local físico específico, mas era uma estrutura e um protocolo bem ajustadinho. Acho que só passando no mouse. Isso aí. Então, falando um pouquinho da definição, essa entidade foi definida pela primeira vez por esses dois autores, Trey e Davidson, em 70, como uma condição potencialmente reversível, consequente à injúria hepática severa com aparecimento de encefalopatia em até 8 semanas, após os primeiros sintomas e sempre na ausência de doença hepática prévia conhecida. Esses 8 semanas aí foi uma das grandes mudanças, né? No conceito, e alguma coisa relacionada à ausência de doença hepática prévia, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê. Esta é a definição mais atual, né? Uma síndrome rara específica, caracterizada por alteração aguda de exames hepáticos em indivíduos sem história prévia de doença hepática, associada à coagulopatia de origem hepática e qualquer alteração do nível de consciência, a encefalopatia. Então, o primeiro conceito, o conceito pétreo da insuficiência hepática aguda grave, é que a encefalopatia é uma condição imperativa para o diagnóstico ou para a suspeita diagnóstica dessa entidade. Não existe insuficiência hepática aguda grave sem encefalopatia. Tanto a Sociedade Europeia quanto a Americana, e depois a Sociedade Ásia-Pacífico, subdividiram a insuficiência hepática aguda em subcategorias, hiperaguda, aguda e subaguda, de acordo com o tempo temporal. Então, hiperaguda seria encefalopatia menor ou igual a 7 dias após o início da icterícia, aguda entre 8 e 28 dias, e subaguda em até entre 5 e 12 semanas após a icterícia. Ásia-Pacífico mudam pouca coisa, não vamos prolongar a discussão, mas o que importa é que ela estende um pouco mais esse período de observação de possibilidade diagnóstica para até 24 semanas. Aqui um exemplo de epidemiologia, então são dados europeus da Sociedade Europeia para o Estudo do Fígado. Esses dados não foram coletados especificamente, não foi um inquérito específico para a hepatite fulminante,
E como vocês podem ver aí, mais de metade dos casos, quando desta publicação, eram desconhecidos ou outras causas que não as mais comuns, como as virais, as relacionadas a drogas tóxicas ou trauma ou pós-operatórios. Aqui são as várias etiologias conhecidas, né? Então, a viral, hepatite A, B e E, principalmente. A gente tem alguns casos de hepatite C, mas muito anedóticos, então nem podemos considerar. Menos frequentemente, algumas outras doenças virais, como a citomegalovirose, herpes simples, varicela zoster, dengue. Foi descrito recentemente, vocês devem ter acompanhado há cerca de 3, 4, 5 anos, né? A gente já perde um pouquinho a noção do tempo, mas antes do surto aí da Covid, a gente teve um surto de febre amarela e, inclusive, desencadeou alguns transplantes secundários a essa doença. Mas tanto a febre amarela como o próprio herpes simples, eles se comportam como uma doença sistêmica. Na mesma época da febre amarela, nós chegamos no serviço a transplantar 2 casos com herpes simples e tiveram a mesma evolução daqueles casos de febre amarela, ou seja, você troca o fígado, mas a doença continua e o vírus volta a lesar o fígado de tal forma que o transplante passa a ser um transplante considerado fútil. Aí, hoje em dia, a gente não mais transplanta a febre amarela, mas semana passada, na reunião da Câmara Técnica, a colega, a Ilka, não sei, a maioria de vocês talvez não conheça, mas ela é responsável pelo transplante hepático na Unicamp, estava discutindo um caso com o pessoal de Coimbra, em Portugal, que era um brasileiro que tinha ido para lá, e desenvolveu febre amarela com insuficiência hepática, eles iam submetê-lo ao transplante. Provavelmente semana que vem a gente deva ter alguma notícia da evolução desse caso. Os casos que foram feitos aqui tiveram uma evolução muito ruim, com alta taxa de mortalidade. Mas não vamos nos aprofundar muito nisso. Drogas, o paracetamol é a principal droga em alguns países europeus, principalmente no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Inclusive a principal de todas as causas de hepatite fulminante nesses países. Aqui no Brasil é mais incomum, um motivo de talvez ser mais comum na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos, que que são uma das poucas drogas que você acaba adquirindo de forma fácil, e inclusive, principalmente nos Estados Unidos, você compra de balde, né? Então, é uma forma mais fácil do indivíduo cometer autoextermínio. E também aquelas drogas para tratamento de dor crônica ou dor muito importante, que os indivíduos acabam tomando várias drogas com nomes comerciais diferentes, mas que todas elas têm paracetamol na sua fórmula e acaba tendo uma overdose aí de paracetamol. Ainda tuberculostáticos, a gente tem alguns casos, isoniazida é um deles, ainda algumas drogas quimioterápicas, estatinas, anti-inflamatórios não hormonais, fenitoína, algumas outras drogas, mas o que hoje em dia a gente vê cada vez mais são suplementos e mesmo fitoterápicos, chás e etc. Nós tivemos alguns casos de cava-cava, tivemos casos de suplementos para atividade física, né, para musculação, como Oxelite Pro. E tivemos um caso curioso que eu sempre cito nas apresentações, que foi inclusive numa transplantada de fígado proveniente do Pará, que começou com alteração de enzimas hepáticas, nós internamos essa paciente, fizemos toda a investigação, trocamos imunossupressão, etc., etc. A paciente acabou evoluindo com insuficiência hepática, uma insuficiência hepática muito grave,
E, no final das contas, acabou evoluindo a óbito. E alguns dias depois, uma semana depois, a filha veio nos agradecer e falar: olha, nós fizemos de tudo, vocês com a parte médica, e eu trazia todo dia para ela 1,5 litro de chá de quina que ela bebia. E, na realidade, aí a gente fechou todo o circuito e concluiu que provavelmente a causa da morte, a causa da insuficiência da hepatotoxicidade foi o chá de quina. Não sei se vocês estão acostumados a escutar isso por aí, ou mesmo a usar, né? Mas é uma coisa bem peculiar. Condições vasculares, como Budd-Chiari e hepatite hipóxicas, geralmente são doenças sistêmicas, né? As hipoxemias hepáticas, e dificilmente evolui com indicação de transplante, porque existem outros órgãos afetados. Ainda causas relacionadas à gestação, pré-eclâmpsia, HELLP síndrome e a esteatose aguda da gestação, e outras doenças crônicas que abrem como forma aguda, como doença de Wilson, autoimune, muitas vezes o próprio vírus B, em exacerbação ou em resposta do organismo para clareamento, acabam evoluindo e você tem o diagnóstico apenas no momento da apresentação de fulminante. Ainda infiltração por linfoma ou outras doenças malignas. Nós tivemos também um caso por uma doença linfoproliferativa, um rapaz, acabamos transplantando, o diagnóstico foi no explante. Evoluiu não muito bem, foi a óbito depois de algumas semanas. Aqui, só para ilustrar, como vocês podem ver, nos Estados Unidos, quase aí 57% dos casos são relacionados à droga, e a droga principal, 46% paracetamol. Então, hepatites virais, mesmo doenças autoimunes, Wilson, Budd-Chiari, são menos frequentes, e ainda existe uma porcentagem pequena de casos, ou moderada de casos sem diagnóstico. Aqui mostrando algum contraste no mundo, vocês podem ver os 3 primeiros aqui, são países de primeiro mundo. As drogas, principalmente o acetaminofeno, paracetamol, são a vedete da história, ou outras drogas como tuberculostáticos, etc. E aqui já países fora do primeiro mundo, como Paquistão, como aqui Hong Kong, meio primeiro mundo, né? Em que os vírus são a frequência maior. E esse último aqui em Melbourne, na Austrália, também um pouquinho mais relacionado a acetaminofeno e outras drogas. Epidemiologicamente, vocês podem ver aqui as diferenças entre países. Outros países europeus, como França, Espanha, mesmo países aqui da nossa América do Sul, o paracetamol é mais incomum. Aqui, principalmente na Índia, Sudão, etc., é bem incomum. No nosso país, a gente tem poucas descrições de paracetamol. Aqui o pessoal se mata de outra forma mesmo, saindo na rua às vezes, apenas. Só para mostrar as diferenças regionais. E aqui algum detalhe quanto à etiologia e à indicação ou não de transplante. A coluna do meio aí são diagnósticos e doenças clássicas, onde se indica o transplante, e pacientes que evoluem com uma doença similar à hepatite fulminante, que não teriam indicação de transplante, como algumas doenças metabólicas, outras, né? Síndrome hemofagocítica, doenças infiltrativas, linfoma, infecções como malária, febre amarela, etc. E ainda grandes ressecções por câncer, etc. Então, essas não teriam indicação. Eu só quero chamar atenção para a hepatite
alcoólica. Isso é uma coisa que vem sendo discutida mundialmente, e recentemente a gente tem levantado com mais frequência aqui no nosso país a possibilidade de transplante para pacientes com hepatite aguda alcoólica. Existem discussões filosóficas relacionadas a isso, num país onde a gente ainda perde pelo menos aí 1/4 dos pacientes em lista por falta de enxerto, isto pode ser uma discussão bastante ferrenha, se é o momento ou não de se incluir pacientes com hepatite aguda alcoólica. Particularmente, eu sou favorável para casos muito selecionados, como, aliás, é feito na maioria dos serviços mundiais que o fazem. Diagnóstico diferencial com a CLF, obviamente, né? Mas isso a gente consegue definir mesmo com a história clínica e a evolução do paciente. Envolvimento hepático em doenças sistêmicas, como a sepse, insuficiência cardíaca. Um dos primeiros casos que eu recebi no ambulatório, ainda lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, era uma paciente encaminhada para avaliação de transplante com um quadro clínico, não era agudo, né? Era um quadro crônico, mas era uma paciente que estava na lista de transplante de coração, evoluindo com quadro de CC e ascite, etc. Então, prestar atenção nisso daí. Ainda envolvimento hepático por neoplasia, como eu já citei anteriormente. A hepatite aguda alcoólica, então a história clínica é bastante importante, ressecções hepáticas extensas, uma coisa é ressecção hepática por trauma, outra é ressecção hepática por doenças malignas. Trauma hepático e small for size, que aí já seria no âmbito do pós-transplante. Algumas coisas para a gente, que eu chamo de red flags aí, de acordo com a etiologia. Então, no paracetamol, a gente observa transaminases muito elevadas, com níveis baixos de bilirrubina. Geralmente é uma forma que a gente chama de hiperaguda ou aguda mesmo, aquela até 7 dias. É uma doença rapidamente progressiva, geralmente levando à disfunção renal, e o principal achado é a acidose. O que se observa também é que a fosfatase alcalina nesse paciente geralmente é normal ou ligeiramente elevada. Então, quando você tem um quadro laboratorial em paciente com quadro clínico de insuficiência hepática aguda com essas características, vale a pena lembrar do paracetamol. As outras drogas não paracetamol, uma evolução mais subaguda, então ultrapassa o início da encefalopatia os 7 dias do início da icterícia, pode mimetizar a cirrose clínica, inclusive com achados radiológicos para isso. Muitas vezes você pode observar um fígado reduzido e nodular por colapso, basicamente, ilhas de hepatócitos ainda íntegros ou mesmo em regeneração. Então, você pode mimetizar um quadro de cirrose nos exames de imagem. Buddy-Chiari agudo, então, geralmente são pacientes com dor abdominal, ascite e hepatomegalia muito importante. O estudo das veias hepáticas é o que fecha o diagnóstico. A inversão do fluxo portal para hepatofugal também é uma característica bastante sugestiva. Intoxicação por cogumelos é incomum aqui, pelo menos na região sul e sudeste. Manifesta sintomas gastrointestinais intensos, náuseas, vômitos, diarreia, e uma rápida progressão para insuficiência renal aguda, inclusive pela desidratação decorrente desses sintomas gastrointestinais intensos. Na doença de Wilson, geralmente são jovens, o que a gente vê é anemia hemolítica com bis negativo, então pacientes com alta taxa de bilirrubina indireta, uma alta relação bilirrubina total fosfatase alcalina. Pesquisa do anel de Kaiser-Fleischer é uma alternativa. A gente tem hoje alguns equipamentos que vão no leito, lâmpada de fenda móvel, e que pode fazer esse diagnóstico. O oftalmologista é o cara que vai nos dizer.
Alguns dados laboratoriais sugestivos ácido úrico abaixo dos níveis da normalidade e cobre urinário elevado. Na autoimune, já a apresentação, assim como nas outras drogas, uma apresentação subaguda, presença de autoanticorpos, hipergama. Na isquemia hepática, tem uma elevação importante de transaminases, na casa de 8, 10 mil. Elevação de DHL também muito importante. E após a correção do distúrbio hemodinâmico, a gente consegue, você vê uma rápida melhora nesses parâmetros laboratoriais e mesmo nos parâmetros clínicos. Também já recebemos alguns casos nessa circunstância lá no serviço, que com um pouquinho de dobuta saíram da hepatite fulminante. Infiltração tumoral, a história clínica é importante, né? Tem uma elevação mais importante de fosfatase alcalina do que das transaminases, e os marcadores tumorais podem nos ajudar. Infecções virais sistêmicas, epidemiologia, o principal, história clínica, epidemiologia é o principal dado que a gente tem que buscar. Acometimento de outros órgãos e sistemas, como eu citei, na febre amarela, mesmo no herpes, muitas vezes até no citomegalovírus, mas mais comumente nesses dois, herpes, febre amarela e até malária. Curva febril, geralmente são pacientes com curvas características. Sorologias e pesquisa direta do genoma viral é o que nos ajuda a definir esse diagnóstico. Complicações da gestação, transaminases geralmente são baixas, hipoglicemia é bastante frequente, o lactato persistentemente elevado, encefalopatia grave e o risco da ruptura hepática, principalmente naqueles pacientes com HELP syndrome. O diagnóstico da fulminante. Basicamente, história clínica, é importante a avaliação de antecedentes mórbidos, uso de medicamentos, mesmo fitoterápicos, então, frisar a família ou mesmo ao paciente, se ele estiver consciente, se não usou nada prescrito por academia, por personal trainers, ou mesmo por vizinhos, ou curandeiros, etc., exposição a agentes químicos ou infecciosos, arboviroses, olhar bem a procedência do paciente, e ainda exposição a alguns agentes biológicos. É importante a temporização dos sinais e sintomas, isso é fundamental para a gente definir até a classificação de gravidade do paciente, a indicação do transplante, então, quando exatamente começou a icterícia, ou proximamente, e quando começou a encefalopatia. A história de comorbidades, tanto para você relacionar o diagnóstico, quanto eventualmente contraindicar um transplante no paciente com insuficiência cardíaca grave, por exemplo. Ainda hábitos de vida, mais uma vez, tanto no diagnóstico e neste momento, por exemplo, o álcool abusivo como contraindicação ao transplante. No exame físico, o aspecto neurológico é muito importante, fora os estigmas de doenças crônicas, a presença de icterícia, etc., mas a encefalopatia a definição disso é fundamental para a gente conduzir clinicamente esse caso. Então, muitas vezes a gente só uma encefalopatia subclínica, podemos lançar mão daqueles testes de conexão numérica, etc. Mas, em geral, esses pacientes já vêm com, pelo menos, inversão do ritmo do sono, flapping, etc., que a gente consegue caracterizar. Também avaliação de possíveis focos infecciosos, que nos norteiem tanto no diagnóstico quanto até na manipulação desse paciente. A infecção é uma das principais causas de óbito desses casos, e ainda a avaliação de outros órgãos e sistemas para identificar possíveis causas e contraindicações. Diagnóstico laboratorial sem a gravidade, a gente precisa INR e dosagem de fator 5, são dois parâmetros excelentes para a gente definir, tanto o diagnóstico quanto o prognóstico. Hemograma completo, observar, ver se a gente precisa corrigir alguma coisa, etc. O perfil hepático, aquelas nuances que eu falei
de acordo com a doença, transaminases baixas, altas, fosfatase normal, bilirrubina, fosfatase alcalina, função renal, eletrólitos, e sempre corrigindo intensamente, né? Alfa-fetoproteína, que é um fator principalmente de prognóstico, a gente tem utilizado, principalmente para casos que você percebe que podem sair, tanto a alfa-fetoproteína quanto o fósforo como fatores prognósticos. Inclusive, existem fatores prognósticos que levam em consideração isso. A alfa-fetoproteína em ascensão denota regeneração, então nos deixa um pouquinho mais felizes, e o consumo de fósforo também indica que está havendo regeneração. É fundamental que isso a gente monitore e corrija a miúde, né? Gasometria arterial e lactato, a dosagem de amônia, principalmente, mais uma vez, para fator prognóstico. Nós fizemos alguns estudos, um estudo principal, a MARS, né, que é aquela diálise hepática. A MARS para fulminante, realmente, a gente não viu grandes vantagens, apesar de que os anestesistas eram empolgados, porque diziam que o paciente ia melhor para o transplante. Mas o que a gente aprendeu lá é que a amônia realmente é um fator, a amônia acima de 150 é um fator prognóstico muito ruim. E lipase e amilase, principalmente no contexto dessas arboviroses. A febre amarela, a gente via frequentemente quadro de pancreatite aguda associado à febre amarela. Vocês têm uma experiência muito maior que nós aí nesse sentido e podem contribuir depois na discussão. Quanto à pesquisa etiológica, sorologias virais, né? Então, tanto do vírus B, vírus C, eventualmente do vírus Delta, principalmente no norte do país, vírus da hepatite A, vírus da hepatite E, herpes, EBV, CMV e até parvovírus. Na hepatite autoimune, a dosagem de imunoglobulina G, ou mesmo a eletroforese de proteínas, anticorpo antimúsculo liso, microssoma de fígado e rim, citosol hepático e antinúcleo. Na doença de Wilson, dosagem de ceruloplasmina, geralmente, quando é doença de Wilson pura mesmo, a ceruloplasmina é muito, muito baixa, então o valor da normalidade aqui no nosso serviço, por exemplo, é 22, se não me engano, ou 25, e a gente vê nos casos de doença de Wilson, alfa-feto de 2, de 3, de 5, muito baixo. Valores limítrofes, o próprio cirrótico pode apresentar. Ainda cobre urinário e aquela dosagem de ácido úrico que eu citei anteriormente, que geralmente são valores abaixo do limite inferior da normalidade. E ainda outras sorologias no contexto do transplante importantes, como HIV, HTLV, Chagas, sífilis, toxo e mesmo o vírus C. Hemo e urocultura para casos selecionados, habitualmente a gente colhe na entrada de todos os pacientes que podemos surpreender alguma bactéria aí passível de tratamento. Outros exames diagnósticos, exame de imagem abdominal, trifásico preferencialmente, né? Então, ou uma ressonância, ou uma tomografia, ou em casos onde não há como você transportar o paciente, já quando chega em quadro instável, ou mesmo com hipertensão intracraniana presente, ultrassom Doppler pode nos dar alguma ideia do quadro. Tomo de crânio, para a gente observar tanto o edema cerebral, quanto complicações como sangramento, herniação, etc. Eco Doppler, para a gente avaliar, inclusive, a capacidade cardíaca de ser submetido a uma cirurgia de transplante, ou mesmo para diagnóstico e, eventualmente, observar um caso de insuficiência cardíaca congestiva. Eletro, raio-x, e aí passamos àquelas coisas que são... O Doppler transcraniano hoje é uma coisa um pouco mais disseminada para a gente monitorar principalmente esses casos, mas o monitoramento da PIC, que é uma coisa bastante controversa na literatura.
e é variável de acordo com o serviço, justamente por conta da experiência, da capacidade dos profissionais que implantam a PIC, como ela é implantada, quais os equipamentos que tem. Então, cada serviço tem que analisar o seu risco-benefício do monitoramento de PIC. A gente tem tanto o Doppler transcraniano quanto o próprio quadro clínico, exames de imagem. Hoje nós temos bainha de nervo óptico, nós temos como monitorar sem necessariamente ter a PIC. Então, isso daí é uma coisa individual de cada serviço. Prognóstico, isso é importante, é uma das primeiras coisas que a gente faz, depois que tem todos os dados clínicos laboratoriais do paciente, é colocar nos critérios de gravidade para definir se ele é um paciente que já possui critérios de indicação de transplante ou se é daqueles que a gente tem que monitorar inicialmente e avaliar hora a hora. Então, os famosos critérios do King's College, ou critérios de O'Grady, eu não vou detalhar aqui, mas são dados que são relacionados a uso de paracetamol ou a não paracetamol, e nós temos um dado de NR maior que 6,5 como dado isolado, ou 3 dos seguintes dados aí para se fechar o diagnóstico de indicação, o diagnóstico não, o prognóstico e a indicação de transplante. Este é um critério um pouco mais fácil, né? Leva em consideração apenas o fator 5, em casos com encefalopatia grau 3 ou 4. O grande detalhe é que nem todo serviço tem a dosagem de fator 5 funcional, não é a dosagem da mutação do fator 5 de Leiden. É importante, mesmo no Einstein, a gente muitas vezes pedia a dosagem, o fator 5 e vinha fator 5 de Leiden, mas é o fator 5 funcional. Então, é mais simples, mas talvez mais difícil de se ter em todo o serviço. Tem outros critérios aqui de prognóstico, como eu citei, até o da alfa-fetoproteína, mas os dois que a gente usa hoje são disseminados e são unanimidade, são os de Clichy do King's College de Londres. Aqui nós temos a parte legal da história, né? Então, a hepatite fulminante é uma das únicas priorizações, são apenas duas priorizações na legislação brasileira. Aqui eu estou colocando a nota do Estado de São Paulo, mas isto é a mesma coisa no Brasil inteiro, que são a insuficiência hepática aguda grave e o retransplante incluído até o 7º dia. Então, não funcionamento primário de enxerto até o 7º dia. Ainda casos mais raros, como anepático por trauma, e aqueles casos onde por exemplo, o paciente evoluiu, você segurou um pouquinho e perdeu esse 7º dia, em geral, você encaminha uma carta para a Câmara Técnica, e a Câmara Técnica estadual ou a federal acabam aprovando. Nem a trombose aguda de artéria hepática é considerada uma priorização. Ela ganha MEL de 40 até o 15º dia, mas não é priorizado o paciente. Eu não sei se todos estão atentos ao que é priorização. Priorização é aquele que não segue as regras da escala MELD. Então, hoje a lista é distribuída, a sua posição na lista é de acordo com o MELD calculado e com alguns critérios de desempate. O priorizado, ele ultrapassa toda essa lista. E ele só vai ficar em 2º ou em 3º lugar se tiver um priorizado que foi priorizado antes dele. Sem dúvida, o manejo inicial é a identificação e o encaminhamento a serviço especializado em transplante de fígado. Então, vocês vão ser aí o foco da região em breve, né? Porque são pacientes que degringolam, que pioram muito rapidamente, em questão de, muitas vezes, de horas, eles vão de encefalopatia grau 1 para coma e reversibilidade do quadro clínico.
Então, assim que identificado o paciente com o diagnóstico de insuficiência hepática aguda grave, qualquer que seja a etiologia, passível de tratamento clínico ou mesmo transplante, ele deve ser encaminhado a um serviço de transplante de fígado. Aqui apenas alguns critérios que são utilizados no protocolo da SLD para encaminhamento para serviços de especializados, mas lá a gente está falando dos Estados Unidos, onde a maioria dos serviços tem uma boa estrutura. Aqui, na minha opinião, fez o diagnóstico e é passível de tratamento clínico ou transplante, encaminhar para serviço especializado em transplante. O manejo inicial também inclui a monitorização adequada de acordo com o estadio da doença e complicações, então, ou você coloca na UTI, ou você coloca numa unidade semi-intensiva, ou mesmo num leito para quadros bem iniciais. Um ambiente adequado, é um ambiente silencioso e escuro para evitar, principalmente naqueles casos onde já há encefalopatia graus 3 ou 4, pacientes entubados, evitar estímulos neurológicos que aumentam a pressão intracraniana. Então, UTI, ambiente silencioso, são coisas quase incompatíveis. Ainda mais na maioria dos hospitais onde a gente não tem um UTI dedicada a isso. Como o nosso, por exemplo, não tem uma UTI dedicada a isso. É muito difícil. Monitorização da glicemia, a gente sabe que o fígado é importante aí na homeostase da glicemia, então esse paciente precisa ter uma monitorização frequente e sempre um suporte com glicose, independente da condição e do diagnóstico de diabetes ou não. Correção hidroeletrolítica, lembra que eu falei principalmente do fósforo, porque contribui para a regeneração e melhora o prognóstico sem transplante. E sempre uma coisinha, tomada de decisão rápida. Então, a partir do momento que você define diagnóstico, define etiologia ou não, mas retira aquelas contraindicações clássicas, você deve agir rapidamente, inscrever esse paciente em lista e transplantá-lo as soon as possible. O paciente com hepatite aguda, aguda grave, ele tem, na realidade, é um compêndio médico, né? Então, alterações neurológicas, alteração de hemostasia, de coagulação, infecção, são pacientes muito suscetíveis à infecção e muito sensíveis à infecção, piora muito, muito importante quando a infecção não é controlada, a parte hemodinâmica, aquele equilíbrio entre pressão e pressão de perfusão cerebral, pulmonar também, então, às vezes com o uso de muita infusão você faz, o cara fica congesto, então muito cuidado com isso, e ainda com muitos distúrbios metabólicos, e geralmente, quase globalmente, insuficiência renal, aguda ou síndrome hepatorrenal. Eu não vou detalhar isso, mas é apenas para... Este é das principais causas de morte, fora a infecção, a hipertensão intracraniana, e é isto que a gente tem que ficar atento, monitorando o paciente quando está em lista de transplante, aguardando o transplante, tanto para a gente observar se há melhora ou não, quanto para a gente interromper a indicação de transplante para casos onde já há refratariedade e onde a gente não consegue controlar a hipertensão intracraniana, para evitar justamente a perda de órgãos, né? Então, você tem que fazer diagnóstico clínico, se há sinais evidentes, você faz exame clínico e exame pupilar, frequente, de hora em hora, ultrassom de nervo óptico a cada 2 horas, Doppler transcraniano, aqui no nosso protocolo, a cada 6 horas a gente repete o exame. O ideal é manter uma pressão arterial médica adequada para uma perfusão cerebral, uma pressão de perfusão cerebral maior que 60 milímetros de mercúrio.
Você pode considerar ainda a oximetria de bulbo jugular, que não tem disponível em todo lugar, mas é interessante. Se você percebe sinais de hipertensão intracraniana, talvez a indicação de PIC, mas, mais uma vez, levando-se em consideração o serviço, a experiência do serviço, a capacidade do serviço de implantar isso e o equipamento, e que tenha o equipamento adequado. E aí, para pacientes onde há uma hipertensão intracraniana importante, a gente pode lançar mão de medidas como ajuste de sedação, manitol, solução hipertônica. Para casos um pouco mais refratários, onde a gente percebe já sinais de hiperemia encefálica, a gente pode usar hiperventilação, ainda usar barbitúricos, e para alguns casos, a indometacina a gente usa para casos realmente muito graves, onde a gente, na maioria das vezes, já sabe que não vai evoluir de forma adequada. Uma coisa que a gente tende a fazer no serviço é o início da diálise venovenosa contínua bem precoce, porque isso ajuda na manipulação hemodinâmica desses pacientes. Diminui um pouquinho a parte tóxica. A gente tem a MARS, tem inclusive hoje um kit para MARS de venovenosa contínua, mas são raros os casos onde a gente acaba introduzindo. Para vocês terem uma ideia, acho que nos últimos anos nós usamos 2 vezes, mas para pacientes que ficaram anepáticos. É uma outra estratégia, uma outra discussão, inclusive filosófica, que a gente pode conversar depois. Quanto à antibiótico-terapia, nós mudamos um pouquinho isso daí faz talvez uns 5, 6 anos. Antigamente nós iniciávamos amplo espectro, Meronem, Meropenem, Vanco e Fluco para todos os pacientes com diagnóstico, mas hoje a gente não inicia para todos os casos, só para alguns casos onde haja encefalopatia grau 3 ou submetidos à ventilação mecânica ou que já vieram de outros serviços em uso de antibióticos. Fazemos hemoculturas diárias naqueles pacientes onde não estão usando antibiótico, e a droga de escolha é o Zinforo, a ceftarolina, 600 miligramas de 12 em 12, associado ao fluconazol. E aí os tratamentos específicos para cada doença. Então, na autoimune, dependendo do quadro, você pode iniciar corticoide, prednisolona preferencialmente, 1 miligrama por quilo em geral. Na doença de Wilson, nós tiramos já 2 casos do transplante com plasmaférese associada a MARS. A MARS aí tem um impacto importante, mas a plasmaférese contribui muito, e nesses casos a gente associou os 2 métodos. A CVV-HDF, né, que é a venovenosa contínua, a diálise venovenosa contínua também contribui, mas preferencialmente os 2 primeiros. Nas hepatites virais, os análogos de nucleosídeos tídeos para vírus B. Hoje em dia a gente tende a usar o tenofovir, mas lamivudina, depende também muito do acesso que você tem a essas drogas, e o aciclovir para casos de herpes simples. No Budd-Chiari, o TIPS é indicação, caso o paciente tenha condições disso, e o serviço também. Na intoxicação por acetaminofeno, se é uma intoxicação aguda, até 4 horas após a ingestão, você pode usar o carvão ativado e, paralelamente, a N-acetilcisteína. Após 48 horas, já não se observa uma ação adequada. Lembrando que a N-acetilcisteína, a gente tem um trabalho já de alguns anos atrás, que foi publicado no New England, para todos os casos de insuficiência hepática aguda grave, com melhora no prognóstico com e sem transplante. Esteatose aguda da gestação, tratamento é o parto, e lesão isquêmica aguda, o controle do fator precipitante, como, por exemplo, dobuta, droga vasoativa, no caso com insuficiência cardíaca. Aqui é apenas para ilustrar como é
um paciente com insuficiência hepática aguda. Essa paciente é uma paciente jovem, saiu a tampinha que tinha aqui no rosto dela, mas monitorada com pique, inúmeras bombas de infusão, colchão térmico, toda monitorizada. Aqui a Mars, essa daqui é o kit Mars, essa daqui é uma Mars não venosa contínua, uma Mars de 6 horas, e ainda BIS, uma série de outros equipamentos e principalmente a estrutura humana, né? Estas pessoas são as mais importantes na manipulação desses casos, na UTI, além obviamente, da equipe médica. Era isso. Obrigado. Não sei se eu me estendi demais.